As imagens do show são no estádio do Morumbi, no Hollywood Rock. De 91? De 94. Ah, tá. Eu acho que foi o pico criativo de vocês, assim, da carreira. Talvez seja onde despertou mais criatividade de vocês, trazer elementos novos. E foi uma época que o heavy metal não era muito criativo, por conta de toda a confusão do grunge. Era isso mesmo? Na verdade foi um período entre, né, o álbum preto do Metallica, né, 91, e o Nirvana, que foi o quê? 93, né? Nevermind, 92, 93. O Nirvana foi 91. Também saiu em 91? É, as bandas de Seattle explodiram. Ele que estava... a gente fez a turnê com o Ozzy e o Alice in Chains, né, em 92. O Alice in Chains estava também explodindo, Soundgarden, né, essas coisas assim. E eu lembro que, pô, a primeira vez que a gente saiu na capa da Kerrang, foi uma foto minha ao vivo, na turnê, acho que do Arise mesmo, falando os novos reis do grunge metal. Quer dizer, era uma coisa meio confusa ainda, o que era o grunge, né? Até porque tinha banda mais próxima do metal. O Alice in Chains fez aquele Titans, né? Clash of Titans. Clash of Titans com Slayer, Megadeth, quem que era? O Alice in Chains e mais uma banda que eu não lembro. Então era tudo meio junto, né? O metal, o grunge, assim. Então o KUZD vai um pouco disso. Tem até as fotos do KUZD que eu tô vestindo uma camisa meio xadrez, assim, que é uma influência da época, né, meu? Então era uma coisa que andava um pouco junto, assim. Mas eu acho que a participação do Andy Wallace foi fundamental também nesse disco, né? De fazer a pré-produção, de deixar as músicas um pouco mais diretas, né? Menos rápidas e mais groovadas. Começar a usar um pouco de percussão brasileira, né? A gente fez a turnê do Arise durante 2 anos, como eu falei, fomos para o mundo inteiro e a gente começou a ver o Brasil com mais respeito, né? Ver as coisas que a gente podia usar da percussão, o samba é muito pesado, a bateria do samba é pesada, né? Então a gente começou a usar isso no KUZD. Eu acho que esse lance da originalidade foi uma coisa natural de ser brasileiro, de usar os elementos brasileiros que a gente tinha vergonha antes. Entendi. Entendeu? Achava que era brega, não tinha nada a ver com metal. Aos poucos a gente começou a incorporar isso. E o KUZD vamos dizer assim, um período de transição desse, né? Você estava no hardcore na época. Nessa época teve essa confusão também. O hardcore é um pouco mais separado, mas Isso. você via o metal e o grunge e o Sepultura como nessa época, estando nos Estados Unidos? Mas o que aconteceu em Cleveland, New York, em várias cidades, tem várias bandas de metal, hardcore. Começar tipo de crossover, a mixtura de sons. Tem bandas de hardcore com mais coisas de metal. Biohazard, esses tipo de bandas. Mas com KSD, eu lembro, foi muito bom público de hardcore, punk rock. Porque tem mais elementos, acho que caras têm mais segura na personalidade da banda. E vocês começaram a escrever letras bem antes, né? Letras mais interessantes. E coisas bem político. As coisas de hardcore sempre tem letras político. E para mim esse problema com as coisas de metal, porque eu não gosto muito de letras, as coisas de witchcraft, ou sei lá, dwarves, elves. Às vezes I'm like, ok. Ronnie James Dio, man. Não, é legal, acho que é legal. Pra quem sabe. Não, é legal, mas foi 14 anos ou 18 anos. Like poetry, man. Bom, enquanto isso, o Eloy já estava tomando a primeira mamadeira. Tinha 2 anos. Mas eu lembro, foi muito legal porque Sepultura existe vários elementos e as coisas pesadas e coisas bem natural também. Entendi. E também nessa coisa do crossover, vocês foram os primeiros a abrir essa, junto com o Ratos do Porão, que vocês começaram a fazer shows. Foi nessa época, um pouco antes, né? Foi antes na época do Esquizofrenia ainda. 87, 88, foi por aí. Vocês, eu acho que mais o Rato sentiu um pouco de rejeição por parte do público deles. O metal não, o metal já abraçava desde os 80, eu acho. O Gordo era o eterno traidor do movimento, né? Quantas vezes já não escutou isso? Mas o Ratos começou também a escutar, tipo, Suicidal Tendencies, que mistura também um pouco do punk e do metal.
sei lá, o English Dogs, né, meu? Que era uma banda English de Dogs punk também. pra cá, mas, pô, os caras tocavam bem pra caramba, né? O guitarrista, principalmente. E outras bandas. DRI. DRI, eram bandas que o Misfits, né? Metallica também. Então era Discharge, sei lá, Corrosion of Conformity, que virou uma banda de metal, De metal depois. completamente, né? Uma banda de sabá metal. Né? Então todo mundo tava escutando aquelas coisas assim, que dava aquela sensação, né? Ninguém tava preocupado muito com se era punk, se era não sei o que. A gente queria escutar um som bem feito e que mostrasse sensações novas, assim. Aí depois do Chaos AD, a gente, aqui no Brasil, a gente sentiu que o Sepultura virou a maior banda do mundo, com o Roots. Tem o clipe pra gente ver, né? Aí vocês explicitam completamente O Roots foi uma zona organizada, mano, porque a gente chutou o balde, a gente fez aquilo que a gente queria, fomos fazer uma música junto com os Chavantes. Se tivesse alguma tribo brasileira na Lua, a gente ia, entendeu? A gente já tava com uma coisa assim de apoio incondicional da gravadora, porque o Chaos AD foi um sucesso estrondoso, né? A gravadora ia investir o que fosse necessário para fazer esse disco, né? Então foi um disco que desde o dia 1 a gente já sabia que ia ser um disco especial, né? Que ia ser a grande marca do Sepultura, né? Mostrar, pô, nós somos brasileiros e a gente tem orgulho disso, né? E nem por isso a gente tá fazendo axé ou samba. A gente tá fazendo aquilo que a gente acredita mesmo, né? Como brasileiro, cantando em inglês, mas falando as coisas do Brasil, né, meu? Então foi um disco muito forte desde o início e foi uma época também que, saindo do ambiente do ensaio, o Sepultura também estava passando um bocado muito difícil em relação à empresária. O Max e a Glória eram casados, né? O vocalista é empresária, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que a coisa estava crescendo realmente no lado artístico, né? O lado burocrático estava desmoronando, né? Então era uma mistura de sensações, assim, né? No lado artístico, existiu algum momento de vacilo quando vocês falaram, nossa, a gente tem esse disco aqui, ele tá cheio de elementos brasileiros, ele tá cheio de groove, é uma coisa diferente do que a gente fez até hoje. Teve algum momento que vocês falaram, pode não dar certo isso daqui? Não. Acho que o único momento que a gente teve alguma dúvida foi quando a gente acabou de gravar o disco e escutou antes de mixar, né? Lembra? Aí tava uma bagunça aí, não tava entendendo nada. Porque, meu, tinha 500 mil percussões, coisa que a gente gravou na tribo, tinha coisa de violão, tinha instrumento pra cá e pra lá, tava tudo ali, né? Nossa, meu, aí veio o mestre Andy Wallace, né, que sentou e eu lembro a gente escutando a Rata Marrata pela primeira vez, que era a música mais difícil, porque é uma música que foi feita no estúdio, foi quase uma jam, né, foi quase um improviso a Rata Marrata, né? E ele mixou da maneira que ele achou que estava certo e, puta, a gente não mexeu em nada. É o que tá no disco, entendeu? Então ele captou muito bem todas aquelas zoeiras e vozes e sons e etc. Tanto é que você escuta Rata Marrata hoje, você sente, né? Várias coisas acontecendo ali. Então, a partir dali a gente teve confiança de que o disco ia sair com um som estrondoso e até hoje você escuta o Roots, você sabe que é uma coisa muito forte, assim, né? Muito honesta. E também no lado particular da banda, foi esse momento que teve um rompimento com o Max. Na verdade, o rompimento foi com a nossa empresária, né? E aí ele consequentemente, ele resolveu sair da banda, né? E começar uma carreira solo. Que foi mais ou menos o que eles forçaram, né, na época. Foi um momento completamente equivocado, mas era o final do nosso contrato com a nossa empresária, né? A antiga empresária Glória. Então a gente tinha que acabar o contrato ali, porque a gente queria ter uma opção diferente de levar os negócios da banda. O nosso problema nunca foi com o Max, nunca foi com a parte artística, com riff, ou vai colocar isso, não vai colocar aquilo. A gente aceitava tudo quanto é tipo de ideia um do outro, entendeu? Então a gente tava ali dentro para fazer coisa diferente mesmo, né? Essa parte não tinha empresário, não tinha hold, não tinha ninguém, era só os quatro, né? Trancava a porta do estúdio, a gente ficava lá fazendo as nossas doideiras. E o resto tinha que se virar para fazer aquilo acontecer, né? Então foi isso, foi uma coisa burocrática, o nosso contrato termina aqui,
Foi um momento horrível, porque a gente estava explodindo com Roots, né? Tocando em arenas pela Europa, uma turnê completa no Japão, Big Day Out, o maior festival da Austrália, enfim, o bicho estava pegando. 97 ia ser o ano que o Sepultura realmente ia se estabilizar como uma das maiores bandas do mundo, né? Como você mesmo mencionou na época ali. Então, a gente teve que fazer isso e foi o movimento certo, sabe? Foi muito difícil, foi o pior momento da nossa carreira, mas foi a coisa certa a ser feita, né? Hoje a gente tem muito mais controle de tudo que acontece com a banda, artisticamente, e descentralizou muito do processo burocrático, né? Dos business e tudo mais. E foi um momento de aprendizado, né? A gente perdeu não só o vocalista, mas como toda a estrutura da banda, né? 10 anos construindo aquilo, ficou tudo para ele, né? E eles também tiveram um lado difícil, que perderam o enteado na época, foi uma situação complicada. Foi um pouco antes dele sair da banda. Vocês estavam na Europa, em um festival. Foi no Castle Donington, Vocês tocaram, você cantou? Fui eu, cantei a maioria, alguns holds ajudaram também a cantar umas outras músicas, o pessoal do Biohazard, Fear Factory, a Sharon Osbourne foi fantástica com a gente também. O Max escolheu voltar para os Estados Unidos junto com a esposa e foi um momento muito difícil também, né? A gente estava no nosso auge, tocar no Castle Donington, né? Foi a segunda vez que a gente estava lá. A galera, um mar, né, assim, esperando realmente Sepultura. Mas foi um show histórico, né? Independente do que aconteceu, o show aconteceu. Tem até um CD, né? Pirata, assim, desse registro. E foi muito importante. Não foi a primeira vez que a gente se apresentou em trio, né? O Max já fez umas outras cagadas também que tirou ele do palco e a gente teve que fazer o show, né? E é um processo de aprendizado, Acho que Sepultura não tem tempo ruim, sabe, A gente não tem medo de desafio. Um desafio atrás do outro é o que mantém essa banda viva e forte até hoje. O último show dele foi a gravação do Under Pale Grey Sky? Foi uma sacanagem do caralho, né? Da gravadora também, de ter lançado aquele disco, porque não era um registro que a gente queria ter feito, né? Foi um momento muito conturbado, brigas, a gente não estava se falando, mas como eu disse, a gente entrava no palco e tocava, só que a gente teve show muito melhor do que aquele para definir ou registrar uma era, né, uma época, né? E foi uma coisa que a gravadora gravou, acabou lançando, a gente não concordou, mas enfim. Talvez você tenha esses elementos internos que te façam... Pessoal, né? E do lado de fora é um tremendo show, assim, é um tremendo registro legal. Então, se você visse um show de verdade, seria muito melhor. Como é que foi chegar ao Derek como substituto? Tenta resumir qual foi esse processo de perder um membro original, perder um dos criadores da banda, o vocalista. It's a fiction of life.